Vamos pensar aí como que a mulher costuma ser representada na mídia. A gente vai ter ou uma mulher extremamente sexualizada, ou então aquela mulher que está preparadíssima para receber o quê? Para receber o marido, limpa, linda, com salto agulha dentro de casa, com o jantar pronto, não é verdade? A gente foi até treinada para isso pela sociedade. Essa é a famosa Amélia, mas a Amélia desse livro Crisálida é bem diferente. Crisálida, um livro de uma escritora brasileira que veio do sul aí do país, do sul do Brasil. Inclusive, é um livro bem regionalista, porque ele se passa em Curitiba e é um thriller, é um romance policial. A Andressa, que é a escritora desse livro, me contou um pouco da vida dela, que ela conta, como muita gente aí, por livre e espontânea pressão familiar para fazer medicina, ao invés de fazer letras do jeito que ela queria, e acabou demorando um tempo ali para escrever o seu livro, que surgiu de um conto. A gente tem Amélia. Amélia é uma mulher que já aparece no caso morta. Por quê ela aparece morta? Porque a gente tem dois jovens que estão no meio ali de uma zona que tem uma florestinha, uma zona meio ruralzinha ali em Curitiba, tem as plantas, umas árvores, e aí eles encontram então este corpo. Porque inclusive a Andressa conta, a escritora, que quando ela pensou em escrever um thriller, ela pensou assim, tá, eu preciso de um cadáver para fazer um thriller, não é verdade? Então vamos criar esse cadáver que é a Amélia. E esse nome vem justamente desse link que eu fiz no começo, que é como que eu vou poder trazer uma personagem, eu quero trazer uma personagem que seja um contraponto aí a toda essa perspectiva que a gente tem da mulher. Inclusive, isso é um ponto importantíssimo em Crisálida, que é a presença dessas protagonistas mulheres, que a gente tem a delegada, a gente tem a mãe da Amélia, a própria Amélia e outras tantas personagens ali, que tem vivências diferentes, sabe? Que tem ideias diferentes, são mulheres diferentes, como todas nós somos mulheres diferentes. Olha que coincidência, né? E aí, esse thriller policial aqui, esse romance policial, a gente começa então com esse corpo que ressurgiu das cinzas, ou melhor, da terra, porque ele estava enterrado completamente nu e por causa de uma chuva aí ele acabou sendo descoberto, né, por esses dois adolescentes aí, por esses dois jovens. E aí, o que acontece? Essa Amélia, ela é filha de um político da cidade, de um político bem importante de Curitiba. Só que esse caso, a menina tá desaparecida e a polícia, por influência dessa família aí, acabou falando, não, acho que ela sumiu do mapa e quis mesmo mudar e arquivou o caso até encontrarem o corpo, um mês depois. Então a gente já começa com essa reviravolta total, que é assim, é a delegada Ana falando, misericórdia, o que eu faço agora da minha vida? Porque acharam esse corpo, eu não queria ter parado essa investigação, eu acho que essa investigação foi um dos maiores fracassos aqui da minha carreira enquanto delegada, e agora a gente vai ter que voltar. Só que Ana é mais conhecida como a Diaba Loira. Isso eu achei interessantíssimo. Porque a Ana já nos é apresentada como esta mulher. Por quê? Porque ela tem 40 anos de idade, já acumulava 15 anos de experiência dentro da Polícia Civil e ainda lutava pelo reconhecimento diante da força masculina que imperava dentro da delegacia. E a galera chama ela de Diaba Loira porque ela é uma pessoa, como que eu posso dizer, um pouquinho rígida demais. E aí a autora já nos mostra de uma maneira triunfal qual que é a imagem que a gente tem de mulheres no poder, ainda mais de mulheres em profissões que a gente está acostumado a ver homem, que é o quê? Quase todas, né? Quase todas aí que a gente pensa na nossa cabeça. Então a gente já tem aí essa outra perspectiva. E aí eles chamam todas as testemunhas de novo, chamam os familiares e começam a investigação do zero. Só que não tá parecendo que essa família tá querendo cooperar muito, não. E é um tanto de reviravolta, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo quanta reviravolta que tem. O que faz é você ficar até o final do livro numa pegada monstruosa de tipo, mano, quem matou essa mulher, velho? E o mais interessante também é que a gente tem ali a narrativa da Ana, que é a delegada, a gente tem a narrativa do Júlio, que é o policial, né, que acompanha tudo e que, enfim, que também faz parte dessa investigação. A gente tem a narrativa da própria Amélia, o que é bem interessante, porque, enfim, ela já tá morta, mas a gente tem a perspectiva dela do passado, só que ela nunca conta pra gente o que a gente quer saber. Eu quase quis pular a página pra falar, menina, conta logo pra mim, mas isso não é uma coisa negativa não, é que, na verdade, eu tava assim, beleza, eu tô entendendo quem é você, Amélia, mas eu queria mesmo saber como que você morreu, você pode me contar, por favor?
E aí me lembrou até um pouco os seriados da Shonda, né? Os seriados investigativos da Shonda, principalmente Scandal, e um pouquinho de How to Get Away, mas mais Scandal, que traz toda essa perspectiva ali de um crime que já aconteceu e tentando ser solucionado, né, por personagens que são tão distintos. E também traz essa Curitiba provinciana. Então, a moral e os bons costumes é ainda mais presente nessa família e é ainda mais, né, atrapalha ainda mais essa questão aí da investigação. Porque você tem ali uma pegada LGBT muito forte, com personagens LGBT aqui, que em todos os lugares que eu vi falava do qual personagem LGBT, mas eu não vou falar. Eu não vou falar exatamente como que aconteceu, como que foi, porque eu li esse livro sem ler nenhuma sinopse e eu li sem ver nenhuma resenha. E aí eu fui pega tão de surpresa que eu dei um grito quando eu li, eu achei tão natural o jeito que nos foi mostrado, né? Inclusive, isso é mostrado a partir do capítulo 8, que é justamente onde eu abri aqui. E que eu tinha marcado antes, né? Quando eu li, eu tinha marcado. E aí a Andressa, a escritora, me contou que esse livro, na verdade, começou com o capítulo 8, que foi a primeira coisa, o primeiro conto que ela fez ali, que a partir dele ela fez o resto da narrativa, ela criou o resto da narrativa. E que, lembrando, né, passou por essas 5 escritas diferentes até chegar nessa edição que a gente tem aqui. E o que eu achei interessante é que a própria autora também falou pra mim assim: eu entendo que eu tô passando por um processo de compreensão da minha própria escrita e que cada hora eu vou aprender mais, né? E que cada hora que eu reescrever esse livro, que esse livro passar por uma revisão, ele vai se tornando diferente. E por que isso? Porque ele é real. Porque ele mostra numa simples, sabe, por mais que ele tenha toda essa versão do thriller e tal, ele tem muita coisa real. Então, isso é muito interessante. Aliás, os crimes que são cometidos aqui nesse livro, inclusive o crime principal, que é o da Amélia, que é essa tentativa de descobrir quem matou a Amélia, é também inspirado num crime que aconteceu, né, do namorado que matou a namorada enforcada e depois ele acabou pagando o legista da cidade, né, para que ele falasse que ela se suicidou, porque ele jogou o corpo da namorada dele depois de enforcada pela janela. Olha que tranquilo. E, aliás, esse crime aconteceu há um tempo e o legista, só foi preso em 2018. Aliás, também outro crime que acontece aqui é de um filho de outro político da cidade que está dirigindo adoidamente lá em Curitiba. E o que ele faz? Ele colide com um taxista. E o que ele tem que fazer? Ele só tem que pagar as cestas básicas, porque ele pode ir pro exterior e depois viver tranquilamente, né? Ou então o filho de outro político, que também fez a mesma coisa, atropelou não sei quantas pessoas e, assim, o crime que ele cometeu foi tão pequenininho que só caçaram a CNH dele, a carteira de habilitação, né, de motorista. E aí parte essa perspectiva de que se você tiver dinheiro nesse mundo aqui, o que vale, né? Qual que é o senso de justiça? Quem que faz a justiça? E você tem tudo isso num livro que é uma ficção e que traz uma pegada LGBT sobre essa perspectiva de que existem pessoas tão diferentes no mundo e que, por mais que o relato seja ficcional, as coisas também são reais, as coisas também acontecem. Inclusive tem uma cena que mostra o pai da Amélia fazendo lá, né, sendo pastor e fazendo toda a declaração dele contra os homossexuais. E aí todo mundo ficou assim, ai, nossa, que coisa pesada. A autora exagerou na mão aqui, mas na verdade isso é uma transcrição real de Marco Feliciano. De um dia que ele estava lá na igrejinha dele falando essas coisas mesmo. Pesado, né? E é até interessante que logo na primeira cena que a Amélia aparece, que a narrativa da Amélia aparece, ela já fala assim, hoje eu botei um jeans e botei uma camiseta branca, porque hoje o Rafael, que é o namorado dela, metido a besta, noivo e tal, hoje ele não tá, né, aqui na cidade, então eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Já fiquei o quê? Pistola, já fiquei brava com esse Rafael e já entendi que boa gente não era, né? E quanta gente, isso aqui também foi muito legal, por mais que algumas coisas fossem exageradas, eu pensava, caraca, isso existe mesmo. Nossa, misericórdia, isso existe de verdade, isso é real. Enfim, é um thriller demais, é um suspense muito bacana,
escrito por uma escritora brasileira e, inclusive, o selo, gente, chama Transversal, é da editora 8,5, e esse selo Transversal, ele foi criado por essa editora justamente para incentivar a publicação de escritores do Brasil. E tem vários gêneros, né? Então, tem ficção científica, young adult, fantasia, thriller e assim vai. Aliás, uma coisa interessantíssima, a escritora lança toda sexta-feira no Wattpad um capítulo desse livro aqui. Então, você já pode ler algumas cenas diretamente no Wattpad de graça, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, para saber o final mesmo, tem que pegar o livrinho aqui. E leiam e me contem o que vocês acham. Porque realmente estou impactada, ainda mais de falar de uma obra de uma escritora nacional, de falar sobre a obra de uma escritora LGBT, de uma escritora mulher, gente, isso é demais aqui. E de um livro LGBT, né, que tem essa pegada LGBT tão forte e que fala sobre questões sociais com uma pegada policial e ainda sem sair da ficção. Demais! Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!